Sabe quando a gente aceita uma política de privacidade assim, quase sem pensar? Pois é, hoje vamos um pouco além desse clique automático para desvendar o que realmente significa proteção de dados. E olha, tem muito mais coisa aí do que parece. Isso tá por todo lado, né? A gente se depara com isso o dia inteiro. Clica aqui e aceita ali, mas no fundo, a gente parou para pensar o que está em jogo? A pergunta parece simples, mas a resposta, bom, ela é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais importante do que a gente imagina. E é aqui que o jogo vira. Porque veja bem, não estamos falando só de tecnologia ou de um detalhe chato na internet. Estamos falando da base de uma democracia, de como a gente garante que todas as pessoas sejam tratadas com justiça e dignidade num mundo cada vez mais digital. Ok, vamos começar com a primeira parte. Mais do que apenas privacidade. A ideia aqui é desmontar aquele pensamento comum de que tudo se resume a manter as coisas em segredo. Vamos ver que o buraco é bem mais em baixo. Para entender isso, vamos pensar em dois conceitos. De um lado, tem a privacidade no sentido mais clássico. É o direito à opacidade, sabe? De fechar a cortina e ninguém ver. Agora, do outro lado, a proteção de dados é quase o oposto. É um direito à transparência. Ela exige que o uso da nossa informação seja claro, seja justo e defenda valores muito maiores, como a liberdade e a igualdade. Ou seja, a proteção de dados não é só sobre proteger os dados. O objetivo final é outro, é muito mais amplo. É sobre garantir que a gente possa ser quem a gente é, sem ser rotulado injustamente. É sobre promover a igualdade e, um ponto crucial, tentar equilibrar um pouco o poder gigantesco que as grandes organizações têm sobre nós. Certo, vamos para a segunda parte, dados e dignidade. Agora o papo fica um pouco mais filosófico, mas é fundamental. Vamos entender a conexão profunda que existe entre a nossa informação digital e o nosso valor como seres humanos. A gente vive ouvindo aquela frase, dados são o novo petróleo. Faz sentido, economicamente. Mas a filosofia por trás da proteção de dados nos diz uma coisa bem diferente. Nossos dados pessoais não são uma mercadoria, não são uma coisa, como o petróleo ou um carro. E tem uma citação do filósofo Luciano Floridi que resume isso de um jeito brilhante. Meus dados não é como meu carro, é como meu braço. Percebe a diferença? Não é algo que a gente possui, é algo que a gente é. É literalmente uma parte de nós no mundo digital. Porque a informação sobre nós não só descreve o que a gente fez, ela ativamente molda quem nós somos e principalmente quem podemos nos tornar no futuro. É o que um jurista chamado Stefano Rodotà chamou de corpo eletrônico. Proteger esses dados, então, é proteger nosso próprio potencial de mudar e de crescer. E isso tudo nos leva a um conceito-chave do direito alemão, a autodeterminação informativa. A ideia aqui não é dar um controle absoluto para cada pessoa sobre cada pedacinho de dado. É mais do que isso. É criar uma barreira de proteção democrática, é definir limites muito claros para garantir que a nossa dignidade seja sempre respeitada, mesmo quando os dados são usados para o bem comum, como num censo populacional, por exemplo. Ok, vamos para a terceira parte, do indivíduo ao grupo. Agora, a gente vai ver como a proteção de dados está tendo que evoluir para pensar não só na pessoa, mas no coletivo. E isso é essencial na era da inteligência artificial. Aquela ideia antiga de que a proteção de dados é uma coisa só minha, individual, bom, ela simplesmente não dá mais conta da realidade. As tecnologias de hoje não olham mais para uma pessoa de cada vez. Elas analisam padrões em grupos enormes de pessoas. E é aí que surgem os novos perigos. Os sistemas criam perfis de grupos inteiros, tiram conclusões sobre as pessoas sem nunca precisar identificá-las diretamente e tomam decisões automáticas que podem afetar comunidades inteiras. Eles criam esses duplos digitais que acabam nos prendendo em caixinhas com base em associações que a gente nem sabe que existem. E aí vem o Floridi com outra analogia perfeita. Para proteger o indivíduo, o peixe, não tem outro jeito. É preciso proteger o grupo, o cardume, contra essas práticas predatórias. A proteção, hoje, tem que ter essa dimensão coletiva. É uma mudança de paradigma. E olha, essas ideias não saíram do nada. Elas são fruto de décadas, de muito estudo e reflexão, de um trabalho profundo de juristas e filósofos em instituições de ponta, como a Universidade de São Paulo, que continuam pensando em como defender esses direitos.
Bom, chegamos à nossa última parte, um direito dinâmico. Para fechar, vamos ver como esse direito não é algo parado no tempo, mas sim algo que está sempre se adaptando para conseguir lidar com os desafios que a tecnologia nos traz. Essa necessidade de proteger nossa informação não é de hoje, né? O que muda são os riscos e a escala. A gente passou da preocupação com uma foto publicada sem permissão lá no século XIX para a gestão de bancos de dados gigantescos nos anos 70 e hoje, hoje o desafio é a análise preditiva da inteligência artificial. A cada salto tecnológico, o direito precisa correr atrás. Então, o grande ponto aqui é que a proteção de dados não é um livro de regras empoeirado. Pelo contrário, é um diálogo vivo, constante entre a tecnologia, a sociedade e o direito. É uma ferramenta que estamos sempre ajustando para proteger o que mais importa, a dignidade e a liberdade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é bem profunda, na verdade. Num mundo onde os algoritmos tentam nos definir o tempo todo com base no nosso passado, como é que a gente garante o nosso direito fundamental de mudar, de nos reinventarmos? Proteger dados não é só sobre proteger quem somos hoje, é sobre garantir a liberdade de decidir quem a gente quer ser amanhã. Fica aí a reflexão.